Queridos irmãos espíritas, senhoras, senhores, amigos jovens, meu abraço muito fraterno, com votos de muita paz para todos nós. Estudar o livro O Céu e o Inferno, ao qual Allan Kardec também assinalou um subtítulo: A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é dessas coisas formidáveis para o nosso intelecto espírita e para a nossa sensibilização como espíritas. Por todas as razões aqui levantadas pelo nosso companheiro Cosme Massi, verificamos a importância dessa obra, que lamentavelmente ainda é bastante ignorada por largas faixas de frequentadores espíritas, de companheiros espíritas. No entanto, este é um ano em que, sabedores desse aniversário tão importante, dessa data tão importante para nós, fazemos a proposta para que aqueles que ainda não leram possam fazê-lo em homenagem ao codificador Allan Kardec e aos espíritos do bem que nos permitiram essa obra literária. Aqueles que já leram há algum tempo, aproveitaríamos o ensejo para reler, para estudar, para fazer conotações de aprofundamento, já que é uma das obras que fundamentam a codificação espírita, é uma das obras basilares da codificação espírita. Com isso, nós pensamos que, em virtude de grande número de nós que hoje mourejamos no Espiritismo, ter vindo de outras crenças formalistas, muitas delas, dogmáticas, outras tantas, trouxemos esse hábito inculcado lá para cá. E porque é muito difícil fazermos alterações psicológicas de vulto em curto prazo, nos acostumamos a fazer assimilações de uma coisa, de um contexto, no outro contexto para onde vamos. É dessa maneira, já disse o nosso antecessor aqui, que passamos a ter a imagem de céu transladada para o conceito de colônia espiritual. E porque grande número dos espíritas conhecem como colônia espiritual apenas a colônia Nosso Lar, a colônia Nosso Lar passou a ser sinônimo do céu dos espíritas. Enquanto antes dizíamos, ao morrer eu quero ir para o céu, agora a gente diz, ao desencarnar eu quero ir para Nosso Lar. É a mesma coisa, apenas a gente mudou de nome, mas a cabeça continua raciocinando do mesmo jeito. A gente morre aqui para ir para algum lugar. E naturalmente, porque onde há ideia de céu, há que existir a ideia de inferno. Onde havia a ideia de inferno, agora nós transladamos para umbral. Quando se fala em umbral, imagina-se que seja o inferno dos espíritas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem a colônia Nosso Lar pode representar o céu, nem os umbrais podem representar os infernos. Porque a colônia Nosso Lar, sendo uma região formada pelo psiquismo de algumas entidades de nobreza espiritual, há uns bons séculos, caracteriza uma estação de triagem de criaturas que se deslocam do corpo físico
para que não se desliguem imediatamente dos hábitos, dos costumes, das questões psicológicas do planeta, para onde deverão voltar logo mais. Então há uma estação de triagem, em que a gente se aclimata ao mundo espiritual, embora ainda estando dentro da atmosfera psíquica ou atmosfera do planeta. Logo, as entidades que vivem na colônia Nosso Lar, ou em qualquer outra colônia espiritual dentro da esfera psíquica do planeta, respira as influências planetárias, registram as influências planetárias, sofrem tais influências, e dessa maneira a vida nessas colônias tem algo de similar à vida que levamos no planeta. Ao estudarmos as obras do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrá-lo narrando a experiência de ter visitado na colônia Nosso Lar a região dos sofrimentos, a região dos que dormem sob pesadelos. Então não é o reino dos céus, é uma cidade fluídica, forjada pelo psiquismo de espíritos potentes para isso, mas que encontramos, onde encontramos todas as nuances que encontramos na sociedade comum do mundo. Temos as academias, as universidades, temos os templos e temos os bafões, os guetos, os prostíbulos, as zonas perigosas de quaisquer cidades. Lemos nas obras de André Luiz referidas que em muitas localidades por onde ele com as equipes iriam passar, os mentores propunham-lhes cuidado mental, para não se sintonizarem com entidades perigosas, violentas. Como aqui na Terra, a polícia recomenda: não passe a partir de tal hora por tal lugar, tenha cuidado ao passar, não pare em tal lugar. Exatinho como ocorre nas nossas sociedades terrestres. Logo, a colônia Nosso Lar não pode ser tida e a vida como o reino dos céus. Mas os umbrais também não, porque o umbral não representará propriamente uma região. Umbral significa passagem. Os arquitetos sabem disto, os engenheiros sabem disto. Se refere aos umbrais de uma construção, a porta de entrada dessa construção. Então, os espíritos que desencarnam, eles levam um tempo maior ou menor para fazer essa travessia. Há uns que ajudam no próprio processo de desligamento do corpo, são lúcidos. Há outros que não sabem que já desencarnaram. Há outros que sabem que desencarnaram, estão lutando com a ideia, estão aflitos, estão sofrendo. Então esse tormento pós-morte demora para uns poucos segundos, para outros algumas horas, para outros dias, meses, séculos, como aprendemos em O Livro dos Espíritos. É claro que onde se reúnem espíritos nesse estado de perturbação pós-morte, espíritos que estão fazendo sua travessia para o mundo dos espíritos, espíritos por isso umbralinos, que não quer dizer trevosos, umbralinos, estão na travessia. Onde eles se reúnem, nós poderíamos dizer, é uma região umbralina, ou uma região de umbral. Mas não obrigatoriamente uma região infernal. Pode ser de perturbação se esses umbralinos, se esses que atravessam, estão perturbados. Pode ser uma região feia, formada por esses psiquismos que carregam remorsos e aturdimentos, mas por que umbrais deverá ter passado o doutor Bezerra de Menezes? Por que umbrais
deverão ter passado as grandes almas que atravessaram o mundo. Francisco de Assis, como era o umbral dele? Mas ele teve que passar por essa porta de acesso ao mundo espiritual. Então, para nós espíritas é importantíssima a lucidez de entender o que a gente está falando, para que a gente não fale o que não está entendendo. E aí, como dirá a moçada, a gente paga o maior mico. Obviamente, temos os guias espirituais, os espíritos nobres, na condição de nossos anjos guardiães. Embora saibamos que cada qual tem o seu anjo guardião particular. Mas quem é que não apela nas suas preces para Bezerra de Menezes, para Lins de Vasconcelos, para Eurípides Bassanufo, para Emanuel, para a irmã Sheila? Os espíritos que a gente confia por terem sido benfeitores de tal modo da humanidade, ou de certa ala da humanidade, certos grupos da humanidade que ganharam a nossa confiança. São nossos anjos. Corresponde aos nossos santos, nas devidas proporções. Ainda que não lhes prestemos culto, mas tem essa correspondência. Do mesmo modo que os irmãos romanos apelam para Santa Teresinha, para São Jorge Guerreiro, para Santo Antônio ou Santa Edviges, os espíritas apelam para esses espíritos. A gente deixa Jesus meio de lado, quando o grande patrão é Ele. Esses espíritos todos, sejam chamados de guias, mentores ou santos, são os assessores de Cristo, os ministros, se quisermos, os embaixadores, se quisermos, ou os prepostos, se assim o desejarmos. Mas quando nós falamos em obsessores, esses obsessores têm a conotação dos demônios. Da mesma maneira que em outros contextos de crença, tudo quanto nos acontecia, nós dizíamos, obra do demônio. Foi o demônio que me apoquentou, o demônio que me atentou. Eu não queria fazer quando vi o demônio. Hoje a gente fala a mesmíssima coisa relativamente aos obsessores. Caiu uma xícara e se quebrou, isso é obsessão. A gente levou uma topada porque não olhou por onde caminhava, o obsessor lhe empurrou, meu filho. Se alguém está doente em casa, isso é influência espiritual. Passamos a generalizar, porque não entendemos bem como é que isso se processa. E eu tive a curiosidade, quando me tornei espírita, lá se vão uns bons anos, eu li as obras espíritas e me encantava com o discernimento de Delane, de Flammarion, de Denis, de outros, fundamentadas em Allan Kardec. E quando eu comecei a ler as obras de Gabriel Delane, ele costuma em alguma delas chamar os mortos de almas defuntas. Eu achei lindo. Alma defunta. E eu chegava em casa, numa família meio católico, meio umbandista, e eu falava em alma defunta com a boca cheia, e o povo batia na boca. Pelo amor de Deus, menino, falar uma coisa dessa. Isso não é coisa que se fale dentro de casa. E eu achava a coisa mais linda, alma defunta. E aí passei a entender o que era o demônio, e por qualquer coisa em casa, porque o demônio, o povo cruz, batia na madeira, quase arrebentava os dedos, tanto batia na madeira, e eu fiquei preocupado em saber o que vinha a ser aquele demônio do qual minha família tinha tanto pavor. E meus vizinhos e meus amigos, esse menino se meteu com o negócio de espiritismo, acho que não está bem da cabeça, que ele só fala naquelas coisas, não se dizia nenhum nome, só fala no maligno. E então, fui verificar o que significava isto. Vamos ver o primeiro texto que nós temos aí selecionado. A ideia de anjo, que corresponde ao céu, é um termo genérico que a gente pode usar
com adjetivação. De acordo com a entonação que a gente usa, as pessoas sabem a que a gente está se referindo. Fulano é um anjo, só pode ser coisa boa. Mas anjo em si mesmo é espírito. É um ser espiritual. Então a gente fala em anjo bom e anjo mau. Que anjo é anjo. É um ser espiritual. O uso é que foi dando à palavra anjo a força semântica que tem hoje, o significado que tem hoje. Mas quando eu quero dizer o contrário da semântica adotada, eu digo assim, ele é um anjinho. E todo mundo já entendeu o sentido que eu quis dar com a minha entonação. Daí, a ideia de anjo é uma ideia importante para nós, porque nas obras espíritas, nós vamos ler os espíritos escrevendo e falando dos anjos do Senhor, os espíritos do Senhor. Aprendemos na codificação sobre os anjos de guarda. Então, o termo é pertinente à doutrina espírita, que é um termo genérico. Os anjos de guarda são os espíritos guardiães das nossas vidas. Quando se fala em anjo de guarda, não há necessidade de se adjetivar. Anjo bom de guarda. Porque se o sujeito tiver um anjo mau de guarda, como diz a propaganda do Banco do Brasil, está mal de anjo. É importantíssimo, então, que a gente entre nessa contextualização para que, ao usar o termo, a gente saiba o que é que está usando e como está usando. A seguir, nós encontraremos a ideia relativamente a inferno, que nos traz nomes daqueles que meu povo batia na madeira, batia na boca, batia em tudo, só faltava me bater. E eu selecionei alguns que fui pesquisar, fui buscar, para que eu entendesse a razão do pavor. E a minha frustração foi enorme. Porque quando eu fui buscar o termo demônio, que na minha casa não se podia falar, demônio do grego daimon, que foi para o latim demônios, era espírito. Nada mais. Tinha conotação de anjo. E aí eu entendi ao ler os textos de Sócrates, ou sobre Sócrates, escritos, quando ele dizia que ouvia as vozes do seu daimon. E um homem de bem como era Sócrates, e que atendia as orientações do seu daimon, era do seu anjo, do seu guia espiritual, diríamos nós hoje. Porque na Grécia, ao tempo de Aristóteles, ao tempo de Sócrates, não havia essa conotação negativa para daimon. Também os gregos poderiam dar ao termo daimon a adjetivação. Um daimon bom, um daimon mau. Como anjo bom, como anjo mau, já que daimon era espírito. Quando o povo diz para nós, espiritismo é contra o demônio, não está totalmente equivocado. Se for do demônio teológico, não é verdade. Mas se for dos demônios espíritos, é verdade, é a doutrina dos espíritos. Eu tenho só que saber em que situação nos está sendo dito isso, em que situação a gente está respondendo aquilo. Depois do demônio, tem um outro, que era o diabo. Ai, diabo era uma palavra horrorosa. E quando o povo diz assim, vai para o diabo que o carregue, a gente acha, e hoje tem essa conotação de uma ofensa, de uma agressão sem limites. Mas a palavra diabo vem de dois verbos gregos, o verbo diá e o verbo balos.
A ideia do verbo diar é de atirar-se alguma coisa longe, lançar alguma coisa longe. E a ideia de balos é que essa coisa tirada longe se espalhe. Então toda pessoa que separa as pessoas umas das outras, distanciando-as, é uma pessoa diabólica. Lembremos Jesus quando ele disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. A ideia de diabo está íncita nessa expressão. Uma pessoa que gosta da intriga, da fofoca, da maledicência, que joga um contra o outro, aí esse outro mal informado, mas de temperamento ruim, se afasta, vai embora. Ah, ele falou isso de mim? Então agora ele que se dane, que eu não quero saber mais dele. Mas não foi saber do outro se falou de fato. Há aqueles que fazem a fofoca, mas tem aqueles que adoram se alimentar da futrica. São tão diabólicos quanto os que fizeram a intriga. Mas quem faz esse tipo de ação, de lançar fora as pessoas e afastá-las umas das outras, age de forma diabólica, do grego, dia mais balos. Era o diabo. Então, quando a gente ouvir essa palavra, entendendo o significado que ela tomou nos tempos modernos e contemporâneos, mas vamos entender onde ela nasceu, para que a gente não dê nenhum valor a ela dentro de nosso juízo. Porque muitas vezes nós funcionaremos como verdadeiros diabos. Nossas ações serão eminentemente diabólicas, se eu tenho o caráter de fazer a futrica para afastar as pessoas por ciúme, por raiva, seja lá por que for. Então, fui para um outro diabo. E dessa vez, fui encontrar o termo Satanás, que tem a mesma correspondência de Satã. Satã e Satanás são a mesma coisa. E o que quer dizer isto? Parece uma coisa feíssima. Mas nos lembramos que no Evangelho, quando Jesus Cristo foi dizer aos discípulos que ele deveria partir, deveria voltar, Simão Pedro começou a tucanar Jesus. Não, mas tu não vais, Senhor. Mas tu não podes ir. Mas eu preciso ir, Simão. Mas tu não vais. E surge a frase famosa do mestre dirigida a Simão: vade retrum, Satanás. Vai para trás. Afasta-te de mim, dizemos hoje, Satanás. Ninguém vai imaginar que Jesus Cristo tivesse dito um palavrão para Pedro, um impropério para Simão Pedro, mas era o opositor, era o adversário. Jesus dizia uma coisa, ele contraditava. Jesus dizia outra, ele contraditava. Era o opositor. Para com isso, rapaz. Para de se opor ao que eu estou dizendo. Vá de retrum, Satanás. Afasta-te, opositor. Era essa a ideia. Porque Satã ou Satanás é o opositor. Não chega nem a ser inimigo, é só opositor. Alguém que contraria, que contradita. Quantas vezes dentro de casa a gente discute um com o outro? Ah, eu não concordo com isso. Não, mas eu acho que é assim. Mas somos satanases, um em relação ao outro, segundo a etimologia do termo. Sem nenhuma conotação teológica de entidade votada ao mal. Mas aí, fui eu conhecer outro diabo, que eu queria tirar a teima definitivamente do que significavam esses termos que o povo tinha tanto medo. Vamos à frente. Aí eu encontrei Lúcifer. Dizem que esse Lúcifer era terrível. Era um anjo bom, que andava ao lado de Deus. Conheceu, por isso, todos os segredos de Deus.
E um dia, depois de saber todo o segredo de Deus, ele resolveu dar o golpe. Bem humana a imagem, né? E quando ele resolveu dar o golpe, Deus, que não sabia quem ele era propriamente, por isso que levou até a condição de anjo, Deus, que era tão ingênuo, ao ver que Lúcifer provocou aquele caos no céu, aplicou-lhe um ato institucional e mandou-o para as profundezas do inferno. E onde era esse inferno? Exatamente no nosso planeta. E o que temos nós a ver com a briga de Lúcifer com Deus? Nós estamos no meio das duas forças. E dirá um amigo: Raul, entre o mar e o rochedo, quem paga o pato são os mexilhões. Nós somos os verdadeiros mexilhõezinhos aqui. E vem o diabo e briga com Deus, e Deus vai e castiga o diabo, e a gente que não tem nada a ver, e o diabo nos leva com ele, e Deus não nos salva. Já que você foi com ele, fique lá. Mas o problema é de Deus com o diabo, não é com a gente. Porque Lúcifer tem por etimologia algo tão interessante. Lucis, do latim, lucis, luci, lucus, luz, em tese. E o sufixo fer significa aquele que leva, aquele que carrega, o carregador, o condutor. Na velha França, aqueles que conduziam os carros com água fervente, logo muito quentes, eram chamados de chauffeur. Chau de quente, fer de quem leva o quente. Quando nós lemos o nome Christopher, Cristóvão, Cristo de Christos, fer de condutor, São Cristóvão levando o Cristo Jesus nos seus ombros, o protetor dos motoristas, Christopher. Então, fer quer dizer aquele que leva. Mas o paradoxo é que aquele que leva a luz é o príncipe das trevas. Eu digo até a alguns amigos, é um nome bonito para botar nos filhos. Lúcifer. O nome original. E bonito. É o condutor da luz. Aí uma amiga me disse, Cruzes, Raul, você não tem um nome melhor para nos indicar? Eu digo, esse é bonito. Ah, eu botei no meu filho Bruno. Eu digo, é pior do que Lúcifer. Porque Bruno é escuro, é o brumoso, é o sombrio. Mas quando ele fala Bruno é tão bonito, né? Bruno, Bruna, sombrio, sombria. Quando a gente não sabe, a ignorância nos atenua a pena. Pelo menos Lúcifer é bonitinho. Tem um significado bonito. Mas naturalmente que o sentido que o termo tomou ao longo do tempo tira-lhe a beleza. Porque quando se fala em Lúcifer, imaginamos a figura demoníaca, a figura do mal. Mas o nome propriamente não significa isto. Mas aí, por fim, para não ficar fazendo uma demonologia aqui, eu conhecia um nome de um demônio que, na minha imaginação, devia ser um demonião. Eu imaginava esse demônio assim de 3 metros de largura, por 5 de altura, porque o nome impressiona, Beuzebu. Eu digo, é esse? Eu lembrava do Zebu. Meu Deus, um Beuzebu deve ser um zebu belo, não é uma coisa assim, um zebuzão. E não era. Quando eu fui encontrar esta palavra ingênua, Beuzebu, que advém de Baal, Zabub, sendo Baal o Senhor e Zabub moscas. Olha que pobre diabo que é esse. Com tanta coisa para ele ser Senhor, ele era das moscas. Quando nós lemos o Velho Testamento, encontramos lá o desafio
que Elias fez ao príncipe Acabe, que era um dos sacerdotes principais do culto ao deus Baal. Deus Baal era o Senhor Deus daqueles que à época não compartilham as ideias do Deus único judaica. Então, Baal-Zabub era o senhor das moscas e disso saiu Beuzebu. Como a nossa mente elabora as imagens de tudo quanto a gente sente, ouve ou fala, como diria a psicologia Gestalt, damos formas a tudo quanto sentimos, ao que pensamos. Nós é que damos formas a esses demônios, a esses satanases, a esses luciferes, a esses Beuzebus. Quando a gente sabe o que significa, nós desmitificamos isto e verificamos que na faixa da realização do mal, qualquer de nós pode assumir posturas diabólicas, luciferinas, satânicas, na acepção teológica. Eu costumo lembrar, cada vez que falo sobre isto, de que nos campos de concentração de Adolf Hitler, havia uma mulher incumbida num deles de tratar das mulheres que chegavam ao campo de concentração grávidas. Essa mulher chamava-se Irma Grise, enfermeira de profissão, mulher, deveria ter a sensibilidade do que é ser mulher, mas ela tinha uma missão nada honrosa no campo em que servia. Ela esperava a hora em que as mulheres estavam para dar à luz ao filho, a hora da delivrance, atava-lhes as pernas, para que a mulher morresse na ânsia de dar à luz e seu filho também. Que nome a gente daria a essa mulher? Satanás? Demônio? Qualquer nome que a gente der será muito pouca coisa para dizer da maldade, da ignorância, do espírito maligno que uma mulher possuía no tratamento com outras mulheres. Quando nós vemos pela terra, pelo nosso Brasil, para não irmos muito longe, homens e mulheres que assumem posturas públicas, cargos públicos, na política, na administração, ficam podres de ricos, às custas da saúde pública que não existe, da escola pública que inexiste, da moradia que as pessoas não têm, enquanto eles se refastelam nababescamente com o dinheiro que não lhes pertence, com todo o discurso de que trabalham pelo povo, para o povo. Que Satanás pior a gente está esperando? Que Lúcifer pior a gente está esperando? E esses demônios, Satanás, o que quisermos, estão convivendo entre nós. Quando não, estão diante de nós, no espelho da nossa casa. Daí, para que ter medo de demônios, de obsessores, se nós sabemos que nenhum deles tem acesso a nós, se não lhes abrimos tal acesso? Senão Jesus teria se equivocado ao nos dizer: a cada um será dado conforme suas obras. Quando alguém vem reclamar: eu estou muito obsidiado, então vai ver onde é que está errando. Porque se eu estou muito obsidiado, eu abri alguma porta para que esses obsessores pudessem entrar.
Ah, eu vou para o centro pedir que me tire o obsessor. Não, o obsessor que está pedindo que tire a gente dele. Quantos dentre nós, cristãos, essa é a palavra forte, cristãos, adota o discurso, eu sou muito bom, mas não me pise no calo, hein? Imaginemos se não prestássemos. Quando eu tenho raiva de alguém, sai de baixo. Todos cristãos. Imaginemos se a gente não fosse. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Cristãos. Os paradoxos. A gente fala que é cristão, mas não sabe o que está falando. Não entende o peso dessa expressão. E depois reclama que está obsidiado. E é para tirar o obsessor. As invejas dos outros que a gente alimenta, as raivas veladas ou declaradas que a gente alimenta, o despotismo dentro de casa, no meio social, na nossa empresa, sobre aqueles que estejam em posições subalternas a nós. A gente não precisa ir longe, nem esperar outra encarnação para ver isto. A gente vê isso todos os dias na pauta da nossa convivência, em casa, no trabalho, na sociedade, no templo religioso, no clube de futebol. Que demônios mais a gente está esperando? Que satanases mais a gente está querendo? Que forças diabólicas nós estamos esperando que chegue à terra? Se nós somos os que alimentamos esse demonismo, esse satanismo nas nossas atitudes. Então, não nos cabe ter medo dos demônios, cabe ter medo de nossa conduta e tratar de mudá-la para melhor. Eis o nosso grande desafio, porque todos nós vamos ter que dar conta de usar esse crachá que usamos. Eu sou cristão. E há um crachá que pesa mais. Eu sou cristão espírita. Aí muita gente prefere ficar escrachado, porque aí imagina que não tem responsabilidade. Muitos dizem, eu sou cristão, eu acredito em Deus. Imaginando que aí fica livre de saber e de ajustar a conduta ao saber. Mas é tolice. Aquele que não sabe porque não quer saber é o pior cego. É o que não vê, não enxerga porque não quer enxergar. O destino de todos nós é o progresso. Se eu estou diante de uma proposta que me pode libertar, socorrer, ajudar e não quero, não é um problema mais de Deus, é meu. Não, eu não sou ligado a nada, não. Eu acredito em Deus, porque acreditar em Deus é uma coisa tão diáfana, é tão subjetiva que as pessoas imaginam que aquilo não repercute em nada. Salvam sua posição social, que numa sociedade hipócrita como a nossa, quem afirma não acreditar em Deus é mal olhado. Meu Deus, como que não acredito em Deus? Mas a gente que diz acreditar está julgando-a. Olha o paradoxo. Como é que uma pessoa não acredita em Deus? E o que eu tenho com a vida dela? Eu que estou condenando-a porque ela não acredita em Deus, estou mostrando que eu também não acredito em Deus. E nem nos ensinos de Jesus que nos propuseram, não julgueis. Então eu preciso prestar atenção na minha conduta, que a cada momento eu estou pagando o mico, a cada momento eu estou dando mau exemplo daquilo que eu prego para os outros, que eu faço. É preciso parar para conscientizar-nos de todas essas coisas. Avancemos. Quando nós verificamos que é preciso nos conscientizar, fomos buscar na psicologia o sentido que a psicologia dá
para consciência. E vimos um dos conceitos de consciência, que consciência é um reconhecimento pessoal da própria condição nossa e de nossos próprios atos. Quando nós temos um conhecimento ou reconhecimento, eu me dou conta de que eu sou, da minha própria condição. Quando eu me dou conta do que eu estou fazendo, para cima ou para baixo, de bem ou de ruim, eu estou no exercício da minha consciência. Daí, nosso Descartes, no século XVII, nos haver deixado uma expressão que se tornou muito conhecida, que é a expressão do cogito. Cogito, para alguns cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Esse cogito cartesiano não é o mero pensar, como eu penso em flor. O cogito, para que eu me dê conta de que existo, é uma cogitação no sentido da língua portuguesa. É pensar em alguma coisa, verificando o entorno dessa coisa. Quando eu digo as flores são bonitas, eu já não estou pensando meramente em flor. Eu estou cogitando da condição de beleza da flor. Essa flor é perfumada. Eu estou cogitando a respeito da condição da flor. Pensar meramente é eu colocar meu pensamento em alguma coisa sem mobilidade, sem que eu possa fletir para uma ou para outra posição. Pense no homem. E eu penso no homem, parado na porta. Está pensando no homem? Estou. Mas eu digo, estou pensando no homem na sua atividade social. Estou pensando na responsabilidade do homem. Estou pensando na argucidade do homem. Estou cogitando sobre as potencialidades do homem. Eu só me dou conta de mim quando eu cogito a meu respeito. E o ser humano começou a cogitar e a ter consciência da sua existência com aquelas célebres questões que nós dizemos que o Espiritismo veio responder. Quem sou eu? Veja, eu estou questionando sobre a minha realidade. De onde vim? Estou cogitando sobre minha origem. Para onde irei? Estou cogitando sobre meu destino. Daí então, a consciência nos leva a esse reconhecimento da nossa condição pessoal e dos nossos atos. Aí eu sou consciente. Eu tenho um conhecimento a respeito dessas coisas sobre mim, ou sobre o que me cerca. Avancemos. Depois disso, nós encontramos os processos conscientes. Nós temos as imagens, as ideias, temos todas essas estruturas, os sentimentos, que indicam que estamos conscientes. Então nós vamos encontrar essas lembranças, esses sentimentos, só nós temos noção do que é que a gente está lembrando. A pessoa que está sentada ao meu lado, não imagina o que é que eu esteja imaginando. Não penetra o que é que eu estou pensando. Por mais que me diga assim, por sua cara eu já sei o que você está pensando. Sabe não. As pessoas jogam verde, mas elas não sabem não. Porque é tão
nosso ocorre no domínio da nossa intimidade tão profunda que só nós temos consciência do que se passa entre nós. Allan Kardec perguntou aos imortais, no Livro dos Espíritos, se eles podiam, na condição de espíritos, penetrar os nossos pensamentos mais secretos. E as entidades responderam que sim, e que os espíritos podiam penetrar pensamentos que gostaríamos de esconder de nós próprios. Mas parece uma invasão de domicílio mental. Parece uma invasão de privacidade. Não, é que quando nós tentamos ocultar pensamentos, esquecemos que ao pensar, ou esquecemos ou não sabemos, que ao pensar, emitimos esse produto para o cosmos. Todas as entidades do nosso nível para cima estão aptas a captar o que eu estou pensando. E é por isto, porque eu emito meu psiquismo, meu produto interno, sobre o fluido cósmico que me cerca, e a impulsão de minha mente provoca frequências vibratórias sobre esse fluido cósmico que nós chamamos de pensamento. E é por isso que a gente diz que Deus sabe de tudo. Porque eu não disse a ninguém, mas eu já projetei para o cosmos. E é esse pensamento, essa minha emissão, que a gente não consegue deter, que os espíritos conhecem, antes da gente agir, o que a gente está pensando em fazer. Tomam providências para nos dissuadir, tomam providência para nos fazer refletir, propõem-nos alterações. E quando pensamos coisas muito densas, entidades do nosso nível para baixo vão se assenhoreando do que estamos pensando. Porque quando nós geramos esses pensamentos, eles tomam forma. As formas pensamento que a gente estuda na literatura espírita. Essa gestalt espiritual, tudo que eu sinto, que eu penso, eu dou forma. E as entidades que estejam ao meu redor, por mais santinha que seja a minha cara, por mais que eu me pareça com Santa Isildinha, mãos postas, aquela coisa, mas os espíritos não estão vendo a minha cara, a minha máscara, a minha persona, estão vendo o meu produto interno bruto. E aí eu entendo porque é que a gente chega junto de certos médiuns com essa habilidade, com esse desenvolvimento moral, e eles começam a nos falar de nós, e a gente diz assim: meu Deus, será que ele está lendo meu pensamento? Pode estar captando as minhas imagens, se ele tem essa vidência para isso. Como é muito raro encontrarmos médiuns com essa vidência para esse nível, eles estão ouvindo dos espíritos que os orientam a respeito dos conselhos que deverão nos dar diante dos problemas que eu carrego. E os médiuns já começam a falar: evite fazer aquele negócio que você ia fazer, evite se envolver com aquela situação que você ia se envolver. E a pessoa, o consulente: mas como é que ele sabe? Eu não falei isso para ninguém. Mas os espíritos penetraram esse produto da nossa consciência, captaram isto e nos prestam esse tipo de socorro, deixando, no entanto, o nosso livre-arbítrio decidir sobre o desfecho. Então,
Todos esses elementos são processos da consciência, processos conscienciais ou processos conscientes. As imagens, as ideias, as lembranças, tudo quanto eu elaboro dentro de mim, em torno da minha realidade, em torno das coisas que eu gosto, das coisas que eu sou. Minha consciência, o conhecimento de mim mesmo, que eu vou ampliando pouco a pouco, ganhando maior consciência do que eu sou, de como eu estou, do que seria importante eu fazer para ser feliz. Então, a questão da consciência é de uma delicadeza e de uma importância muito grande para nós. Avancemos. Ainda encontramos nas expressões de Jung, o notável discípulo do austríaco Freud, quando nos diz que a consciência é a relação dos fatos psíquicos com o ego. Os fatos psíquicos, essas ocorrências conscientes a que nos reportamos, são os fatos psíquicos para Jung. Então ele nos diz que a consciência é a relação entre esses fatos psíquicos e o ego. Ora, coisas do nosso psiquismo, do nosso íntimo, com a sociedade em que a gente vive. Vamos à frente para que a gente verifique o que vem a ser ego à luz da psicanálise. Em psicanálise, ego é a parte do mecanismo psíquico que se encontra como mediador entre a pessoa e a realidade. Então, o ego é uma ponte, é um mediador dentro desses processos psíquicos que se interpõe entre a pessoa consciente e a realidade em que ela vive. Em palavras mais simples, em termos mais nossos, o ego é essa máscara que a gente adota nas relações sociais, que a gente adota na vivência com a nossa realidade cotidiana. Sempre que estamos convivendo com pessoas que a gente admite tenham uma projeção ou um valor de qualquer nível diante de nós, nós adotamos uma postura para com ela. Eu sou sempre delicado, eu sou sempre gentil, sou sempre atencioso, sou sempre serviçal. Eu adotei uma postura para essa relação com essas criaturas que forjam meu ego. De repente, para as pessoas que eu quero manter distante de mim, ou com as quais eu não tenho simpatia, eu sou sempre ríspido, sempre grosseiro, sempre frio, sempre indiferente, sempre altivo. Eu criei um elemento que medeia a minha pessoa e a realidade que eu estou vivendo. E as pessoas daquele contexto passam a dizer: como fulano é ríspido, como fulano é assim comigo, como Beltrano só é assim, só faz isto. E ignora que no outro contexto ele medeia a relação de uma outra forma. Todos nós, lá na consciência, sabemos como é importante ser bom. Por exemplo, mesmo que a gente não seja, diante das situações da vida que nos interessa tirar proveito, eu me faço de bom. Porque eu sei na minha consciência, no meu íntimo, que eu devia ser bom. Ainda não me encorajei a ser bom em toda a linha de minha vida. Então eu sou bom em determinados contextos. É tão comum na família
As esposas dizerem sobre seus maridos: queria que meu marido fosse em casa tão gentil como ele é na rua. Ele criou um ego social para ele lidar na rua. E ele vai chegando de casa, ele vai fechando a cara, ele vai ficando grosseiro, ele vai ficando dono da verdade, ele vai se impertigando. Quantas esposas gostariam que seus maridos fossem, na relação do lar, tão solícitos como eles são na empresa, no time de futebol, no seu relacionamento social mais amplo? Mas quantos esposos adorariam que suas esposas fossem tão dedicadas ao lar como são dedicadas à obra social, onde emprestam suas horas, onde são voluntárias. Na obra social ela senta junto às crianças, limpa nariz, bota a comidinha na boca. Ela está ganhando alguma coisa com aquilo, o prestígio, a observação dos outros, os elogios. E em casa ela deixa os filhos com a secretária. Ai, não chega perto de mim, eu estou pronta para sair. Mas é o filho dela. Venha cá, meu pequeno. Se ele sujar, a gente se troca. Mas não perde aquele momento. Aí na obra social, aí as crianças vêm, a gente põe no colo, a gente acarinha. Parece político em época de campanha. Beija as velhas, crianças de nariz escorrendo. Nem que depois tome banho de álcool em casa. Por que a gente é assim? Porque nós criamos uma estrutura para lidar com determinados contextos, com determinadas realidades. E essa máscara, essa persona que a gente adota para esse ou para aquele contexto, se torna o meu ego, a forma como eu me apresento socialmente. Como eu vivo em vários contextos sociais, eu tenho um ego para cada contexto social. Eu tenho um ego para cada realidade que eu defronto. E não há nenhum de nós que não tenha essa mobilidade do ego. Quando nós estamos conversando na nossa empresa, nós temos um nível de entendimento, de diálogo, de fala, de jargões com meus colegas, com meu patrão, com meus empregados, com meus chefes, que eu não posso ter quando eu vou atender na favela no fim de semana. Eu não posso falar do mesmo jeito. Eu tenho que me adaptar. E isto é um ego que eu crio para aquele contexto. Não significa que eu esteja sendo falso. Significa que eu estou sabendo distinguir uma realidade da outra realidade. Do mesmo modo que eu chegar na minha empresa segunda-feira, eu não posso falar com meus chefes, com meus subalternos, com meus colegas, com o mesmo linguajar que eu falei na favela no fim de semana na minha ação social. Então isso é importante. Quando a gente conversa com uma criança ou com crianças, não usa o mesmo linguajar, a mesma força de imagens que a gente utiliza quando fala com adultos. Com adultos capazes de nos entender. Então são ajustamentos que a gente faz. Ora, é por isso que, conscientes dessas realidades, eu me ajusto a cada uma dessas realidades. Mas eu posso usar isto para cima e posso usar isto para baixo. E quando eu uso para baixo, quando eu uso negativamente, essa minha capacidade de elaborar máscaras, de elaborar egos, disse que eu tenho dupla personalidade, múltipla personalidade, ou no vulgar, duas caras, ou mais baixo ainda, que eu sou falso. Porque eu estou usando esse meu poder de adaptação
para prejudicar, para fingir, e não para me comunicar melhor, não para atender melhor aquelas realidades às quais eu sirvo. Mas essa força de modificar o ego pertence ao ser espiritual. Nós podemos fazer isto. Quando lemos as obras do Espírito André Luiz, chegamos a um momento em que ele ouve do seu instrutor que eles precisariam fazer uma incursão a certas zonas do planeta Terra, das regiões onde vivemos aqui, regiões psíquicas muito densas, muito complicadas. E para isso eles precisariam modificar o padrão vibratório para que fossem vistos pelos espíritos que viviam nessas regiões. Porque um espírito pode ser invisível a outro espírito em função da frequência vibratória. Quanto mais alta a frequência de uma entidade, mais invisível ela é para as de frequência menor. O que nos permite não ver os desencarnados é a frequência vibratória em que o nosso corpo nos situa. E a frequência vibratória em que eles, sem o corpo, se situam. O simples fato de não termos essa casca orgânica já nos dá uma invisibilidade normalíssima a quem ainda está no corpo. Porque a gente seja superior? Não. Porque eu estou vibrando numa frequência que os olhos físicos não captam. Como nós não captamos as frequências além do violeta, as frequências aquém do vermelho. Então, obviamente, há frequências que a gente não enxerga de luz. Se essas frequências vão aumentando, menos ainda eu consigo captá-las com meus sentidos físicos. Então, é tão importante a gente se dar conta disto. Por que é que os espíritos são invisíveis para nós, em tese? E para que eles se tornem visíveis para nós, eles têm a condição de fazer isto. Então, o instrutor de André Luiz propunha ao grupo certos exercícios mentais para que pudessem diminuir um pouco a sua frequência vibratória e poder ser visto pelos espíritos mais inferiorizados daquela região onde eles iriam atender. É tão importante saber disto. É tão importante nos darmos conta disto. E o ego, adaptável às diversas circunstâncias, deve ser usado para o bem. Para que a gente saiba lidar na terra com todo tipo de pessoa. Jesus Cristo conversou com os doutores, com os pobres da beira do lago. Jesus Cristo conversou com as mulheres do povo, com as meretrizes, com os mercadores, e falava de forma muito particular com os discípulos. A tal ponto que eles lhe perguntaram: Senhor, por que é que para os outros tu falas em parábolas e para nós não? Então Jesus Cristo sabia ajustar seu ego, sua máscara psicológica para os diversos contextos, sem que isso caracterizasse falsidade, covardia, segundas intenções. Paulo de Tarso chegou a tal ponto que escreveu: fiz-me simples para os simples, sábio para os sábios, e anuncia outras qualidades, outras características que ele houvera adotado para se dirigir a todos e conquistar a alguns.
Quem dera se nós soubéssemos tratar, lidar com as mais variadas personalidades da terra. Não haveria guerras, não haveria preconceitos. Nós já estaríamos a cavaleiro de todas essas marginalizações que vêm fazendo parte da história do mundo. Que a gente entenderia quem é de um jeito, quem é de outro jeito, quem tem tal cultura, quem tem aquela outra cultura. Não nos indisporíamos com ninguém e nem seríamos obrigados a viver de acordo com todo mundo. Assumiríamos a nossa responsabilidade, mas entendendo que cada grupo humano ou cada ser humano se acha no seu momento evolutivo, vivendo a sua experiência evolutiva. E como isso seria gratificante para o nosso progresso. Lamentosamente, o que nos caracteriza nessa realidade planetária é o gosto incontido de tomar conta da vida do outro, de saber como é que o outro tem que se portar. E chegamos ao desplante de dizer, se eu fosse fulano, a gente não faria nada diferente do que ele está fazendo, que se eu fosse ele, eu estaria fazendo o que ele faz. Mas a gente tem esse veso de que eu já sei, eu sou capaz de fazer na vida alheia. E não tem nada pior do que essa postura falsária de que eu sei o que o outro deve fazer. Você não fez como eu mandei? Talvez se tivesse feito, daria pior. Porque cada qual precisa ter as suas experiências. E onde a gente sente isso mais duramente é no lar, no capítulo da educação dos filhos. Porque chega um ponto em que eles não são mais nossos e a gente continua acreditando que são. E aí a gente começa a sofrer, meu filho não me liga mais. Ele liga, mas não se submete. São coisas diferentes. Meu filho não me ama mais. Ele ama, mas ele tem a sua vida. Ele precisa ter a sua vida. Enquanto são crianças, enquanto estão adolescendo, nós temos o dever de estar ali cercando, cuidando, com todos os olhos abertos. Mas chega um momento que eles nos dizem por suas atitudes que já conseguem andar com os próprios pés. E nas áreas em que são inseguros, eles nos perguntam: ô pai, o que você acha? Ô mãe, o que você acha? Mas é muito comum que a gente não espere eles perguntar, a gente queira intervir. Meu filho, você não vai fazer tal coisa. E porque o adolescente está na fase da onipotência da adolescência, já que há onipotências nas diversas faixas etárias, a onipotência é essa experiência em que o adolescente precisa demonstrar a si próprio que ele é capaz. Então ele quer chegar em casa à tarde, ele quer levar a chave, ele quer dirigir o carro do pai, ele quer mostrar a ele próprio. Há coisas que a gente não pode permitir, mas há outras que são indispensáveis à experiência deles, como seres humanos. Então, a gente tem essas dificuldades de nos ajustar ou de se ajustar às diferenças individuais. Mas por que você quer que eu faça isso, pai? Porque eu quero, eu sou seu pai. Isso não é educativo, isso não leva a lugar nenhum, isso é uma tolice. Que o adolescente responde, mas eu não quero. Você tem que estudar medicina, quem é que vai ficar com o meu consultório? Deixa para a vizinha. Mas eu quero ser músico, como é que você vai ganhar a vida sendo músico? Mas quem é que diz que eu quero ganhar a vida? Quero ser músico. O sentido de ganhar a vida, muitas vezes, não tem nada a ver com ganhar a vida, às vezes até perde. O sujeito tem muito dinheiro e perde a vida. Literalmente ou simbolicamente. Daí então, como é complicado ajustar nossos egos aos nossos
porque nós nunca acreditamos que eles sejam capazes. Os filhos são sempre crianças para nós. Há pouco tempo eu vi num programa de televisão do Jô, um nordestino que tinha 105 anos. E o menino dele tinha quase 90. E o Jô, e você ainda chama a atenção dele? Chamo. E ele faz, não sei, mas eu chamo. Se a gente morresse com 300 anos e o filho com 280, a gente estaria chamando a atenção dele como criança. É da nossa estrutura evolutiva, é do nosso momento evolutivo. Nenhuma mãe faz isso porque odeie seu filho, porque ela seja má. É porque ela não consegue vê-lo de outra maneira. Poucas conseguem. O pai tem mais facilidade. E ele vai dizendo para a mãe, deixa esse menino, já está crescido. Há exceções, há pais que são piores que as mães nesse particular. Mas, em verdade, o importante disso tudo é a gente aprender a entender que as pessoas não são a gente, ainda que seja meu filho, minha filha. Chega o momento que a gente tem que fazer como Jesus fez ao referir-se a Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. Se a gente fica com esse temor, estou abrindo um parênteses aqui para falar de educação, que é um dos points graves desse momento. Se a gente tem esse medo de liberar os filhos que já têm condições de ser liberados, não é medo deles, é insegurança quanto à educação que eu dei. E eu não tenho certeza da educação que eu dei. Porque se eu tiver certeza, meu filho, você já está apetrechado, você já sabe. Nós já conversamos, já lhe ensinei a vida toda, esse tempo todo. Vá com Deus. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Difícil isto. A gente quer amarrar na cintura o bichão, aquele bicho de barba, engenheiro, médico. E a mãe, você não veio aqui almoçar hoje. Deixa ele. Você não comeu hoje. Você não está se alimentando. Deixa ele. Deixa ela. Mas é uma deficiência da gente, de não saber que o outro já é dono de si. Não confundamos. Não estamos pregando isso relativamente às crianças. E muitos pais estão largando de lado, não o filho adulto, mas a criança. E ela faz o que ela bem entende, não tem mais noção de limite, não tem mais noção de respeito. Aí é outra conversa. Aí precisamos, o contrário, puxar as rédeas de pais e de filhos. Mas avancemos. Estamos falando de consciência. E vimos como é importante esse ego como intermediador da gente, da pessoa e da realidade a qual estamos ajustados, da realidade em que a gente vive. E logo a seguir, nós temos, numa outra expressão, que a consciência é o centro da personalidade. Centro da personalidade. E esse centro da personalidade é permanente, é indestrutível, persiste e se mantém através dos tempos, de todas as transformações dos indivíduos. Então a gente vai se transformando e a consciência é permanente, enquanto consciência é permanente. Na medida em que eu vou amadurecendo posturas, fazendo aprendizados intelectuais, trabalhando posições morais, eu vou ampliando o nível de minha consciência, coisa diferente.
A minha consciência é indestrutível, mas ela se altera com a minha alteração. Eu vou me modificando, eu vou aprendendo, eu vou crescendo, eu vou me tornando mais consciente. Eu vou tendo maior conhecimento sobre a realidade minha e a que me cerca. Então eu sou mais consciente hoje do que eu era há 1 ano, há 10 anos, há 20 anos. A cada dia que passa, nós nos tornamos mais conscientes do que na véspera, ainda que a gente não se dê conta disso. Há períodos em que isso é notório, porque nós paramos, nos olhamos dizendo assim: meu Deus, quem me conheceu há tempos atrás? Quem me viu há tanto tempo? Quem me conheceu há 20 anos, há 5 anos, não me reconheceria hoje? A gente se dá conta de que mudou postura, mudou entendimento. Quando eu tinha sua idade, eu não levava desaforo para casa, não. E por que hoje a gente leva? Porque a nossa consciência se alterou. A gente passou a entender que alguém que nos ofende, em verdade não nos ofende, está doente consigo mesmo e joga para fora seu pus, esvurma seu pus, seu fétido, seu feio. Ela está precisando se liberar daquele entulho que lhe dá vômito. E a gente passou por perto na hora em que ela pôs para fora esse entulho. Quando a gente começa a entender, a gente não fica mais deprimido. Mas eu não fiz nada, fulano, como é que ela me tratou assim? Se eu não fiz nada, por que eu estou sofrendo? Eu tinha que socorrer o outro. Se eu não fiz nada, ele agiu assim, ele está doente, está precisando de socorro. Mas a gente aí sofre, se acaba. Mas eu não merecia isso. Mas se não merecia, por que assimilou? O outro jogou o veneno e eu assimilei. Então, quando nós vamos ampliando o nível de nossa consciência, passamos a compreender todas essas coisas de outra maneira. Desse modo, nós verificamos que a consciência não é somente a faculdade de perceber coisas, mas também é o sentimento que nós temos de viver, de agir, de pensar, de querer. Quando eu penso, lá dentro de mim eu estou. Quando eu ajo, quando eu quero, eu estou mobilizando forças internas. Eu estou mexendo em recursos internos. Eu quero coisas que eu admito sejam importantes para mim, necessárias para mim, indispensáveis para mim, positivas para mim. Ainda que à minha volta outras pessoas possam ter visões diferentes. Mesmo quando eu estou querendo uma coisa perniciosa, dentro dos códigos ético-morais de minha sociedade, naquele momento a minha consciência, o estado de minha consciência admite que aquilo vai ser bom para mim. Mas você não está vendo que você é louco. A pessoa que quer não está vendo. Basta percebermos que a gente também é assim. Quando a gente quer determinada coisa, pode o mundo nos dizer que aquilo não presta. Senão ninguém fumaria. Todo dia tem propaganda, tem dia anti-tabagismo, dia anti-tudo, até, e o povo fuma porque acha e justifica. Não, me tranquiliza. Não, porque eu não sei fazer nada. Não, porque me faz bem. É mentira, mas a pessoa acha. Aí, quando dá o câncer nos pulmões, vai processar a empresa que fabricou o cigarro. Os paradoxos de nossas máscaras, as contradições da nossa consciência pouco desenvolvida. Mas foi a nossa consciência.
Então dizer que nós temos consciência, que nós somos conscientes das coisas, não significa que tenhamos um alto nível de consciência. Isso fez Descartes escrever no seu discurso do método que o bom senso é a virtude mais bem distribuída que existe no mundo, porque ninguém jamais disse que não tem bom senso. Todo mundo acha que tem. Mas o bom senso de cada um tem tamanhos diferentes, tem intensidades diferentes, tem níveis diferentes, porque cada pessoa trabalha seu bom senso de conformidade com o desenvolvimento da sua consciência. Quanto mais alto o nível de consciência, meu bom senso é maior. Quanto menor meu nível de desenvolvimento consciencial, meu bom senso é menor. E isso então estabelecerá, diante das leis divinas, o grau do meu erro, o nível do meu pecado, se quisermos chamar assim, a intensidade do meu gravame. As leis de Deus, que são as mesmas para todos, mas incide sobre cada indivíduo de acordo com o seu nível consciencial. É por isso que o primitivo antropófago mata o homem branco, mata o cara pálida, para comer seus miolos, admitindo que vai adquirir as qualidades intelectuais do homem branco. Dessa eu estou salvo. É só do homem branco. Então, na sua consciência selvática, essa é uma verdade. Ele não matou o homem branco por ter raiva dele, por achar que ele não merecia viver, para furtar-lhe ou roubar-lhe alguma coisa, mas porque ele achava que era fazer um bem a si próprio, comer o miolo daquele sujeito. Esse homicídio, em termos gerais, tem um valor diante das leis divinas muito menor do que uma mera ingratidão partida de nós, ditos civilizados, que temos uma crença religiosa, que vivemos dando conselho para os outros, dizendo o que os outros têm que fazer, como é que os outros têm que viver. Se eu tenho essa lucidez toda, como é que eu pude ser ingrato? Como é que eu pude ter um gesto de violência? Então, a mesma lei de causa e efeito vai analisar o selvagem em função do seu nível de consciência. E o civilizado também, pelo seu nível de consciência. A quem mais é dado, mais é pedido. Jesus não erra nisto aí. Então nós começamos a perceber porque é que todos somos diferentes, como é que essa lei divina atua sobre criaturas diferentes. Há pouco tempo, há 4 meses, o mundo sofreu impacto com as ondas gigantes que atingiram a Ásia e a África em diversos países. E eu fiquei muito surpreendido, porque eu visitava as cidades e alguns espíritas vinham me punhando na parede, me explica como é que Deus permite. Eu digo, eu não sou advogado dele. Vejamos, o espírita que fala todo dia da lei de causa e efeito, nunca tinha visto tanta mortandade junta. Ai, Deus está velho demais, ele já não está sabendo o que faz.
E as pessoas vinham indignadas. Como é que a gente pode crer que foi Deus que permitiu? Eu digo, vá para casa, tome um banho frio, relaxe a sua cabeça, pegue o céu e o inferno e leia lá o Código Penal da Vida Futura. Pegue o livro Obras Póstumas e leia lá uma mensagem do espírito Clélia de Plantier sobre as provações coletivas. Leia o que ela diz, leia o que a codificação trata. O que você está me demonstrando é que você não conhece a codificação espírita, não conhece os princípios espíritas, daí essa indignação contra as leis de Deus. Porque se existem placas tectônicas que se fendem e provocam maremotos, que provocam mortes, isso pertence à lei de Deus, já que as leis de Deus se subdividem entre leis físicas e leis morais. E nós vivemos num mundo nessa condição, muitas coisas que nos sucedem, não é porque eu tenha cometido tal erro e Deus está me castigando. Não. Sendo eu um homem de bem ou um devasso, se eu estiver na Praça Zacarias e despencar uma chuva, eu vou me molhar. Mas como é que Deus me molhou, sabendo que eu me gripo? Aí é muita infantilidade. Mas não foram poucas as pessoas que me puseram na parede para que eu explicasse este tsunami. Eu digo, vai para cá. Eu respondia sempre assim. Algumas babavam pelo canto assim. Eu digo, mas que coisa. Vai para casa, relaxe. Eu não vou lhe responder nada, porque qualquer coisa que eu disser, você está nesse estado d'alma, o que eu disser não vai prestar. Leia alguma coisa, reforce seus raciocínios, reelabore suas ideias sobre Deus e as leis de causa e efeito. Depois, o ano que vem, a gente conversa. De modo que ninguém sofre na terra o que não mereça. Caso sofresse, não poderíamos mais admitir Deus como a perfeição absoluta, a justiça perfeita, o amor perfeito. Jamais. Então, quando nós pensamos na justiça que age sobre nós humanos, não podemos esquecer que pelo fato da divindade ser perfeita, absoluta, a sua ação sobre nós, sobre cada um de nós e sobre nós grupalmente, é igualmente perfeita. O Espírito Camilo estabelece sempre que Deus jamais se equivoca. O que ocorre é que com a nossa mentalidade liliputiana, pigmeia, pequenada, queremos julgar sobre os atos da inteligência suprema do universo, o que não deixa de ser uma atitude de infantilidade, e que Deus vê como um ato de infantilidade. Não fale isso que Deus vai lhe castigar. Castiga não. Como um filho pequeno que a mãe disse, você não vai comer bombom antes do almoço, vai comer primeiro a comida. Eu não gosto mais de você. Tá bom, mas não vai comer bombom. Imaginemos se a mãe desse uma coça no pequeno que disse que não gosta mais dela. Ah, você não gosta mais de mim? E quebrasse o menino de porrete. Ela seria mais infantil do que ele. Tá bom, você não gosta da mamãe? Tá bom. Depois que você tiver fome, você vai chamar a mamãe. Quando você quiser mamar, você vai chamar a mamãe. Daqui a pouco vem ele se arrastando, igual um gatinho, que arrasta o rabo na gente assim, né? Acabou aquilo tudo. Era só o momento da raiva. E há momentos que a gente, miúdos, sente raiva de Deus.
Todos nós já passamos por isto. Há momentos que a gente tem raiva de Deus. E Deus diz assim, vai tomar um banho frio. Depois a gente conversa. Qual é o filho que nunca teve raiva dos seus pais? Mormente quando os pais o contrariam, mas é claro, faz parte. Se a gente nunca tivesse sentido isso, a gente tinha uma normalidade qualquer. No nosso nível terráqueo, e isso é o normal. Qualquer analista que nos examinar vai encontrar nos nossos fulcros, nos nossos íntimos, esse momento em que a gente teve raiva do pai, raiva da mãe ou raiva dos dois. E em alguns casos, raiva de desejar a morte deles, que alguns consumaram, para se arrepender depois. Nós nunca gostamos de ser contrariados. Nós nunca gostamos de ser contrariados. Não há ninguém que diga, eu gosto. Gosta não, a gente aguenta ser contrariado. Não, então tá bem, né? Não quer? Bom, né? Aí toma bastante sorrisal, sal de fruta, uma coisa assim. Mas ninguém gosta de ser contrariado. E as pessoas que vão fazendo sempre como a gente gosta, como a gente quer, a gente adora elas. Você que é amigo. Pessoa boa para lenha, né? Porque está nos mal acostumando. Como a gente fica aborrecido com os amigos quando ele diz, isso que você fez não se faz não, cara. Maneira. Pô, você também contra mim? Não é contra você, é contra o que você fez. Por isso Jesus Cristo ensinou, meu Pai não quer a morte do ímpio, quer a eliminação da impiedade. Então, importantíssimo que nós possamos compreender mesmo esse estágio da humanidade. Cada qual está no seu momento evolutivo. E quando a gente ouvir, ler, ver alguma cena, algum gesto que nos choque, a gente entender que num mundo de expiação e provas, como é o nosso, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho segundo o no Livro dos Espíritos. Aprendemos que num mundo de provas e expiações, o de expiações e provas, o mal ainda predomina. Mas não é o mal de Lúcifer, o mal de Belzebu, o mal de Satanás, é a nossa oposição ao bem. Porque a gente ainda não entendeu direito o que é o bem. A gente ainda acha que o bem é só quando é para nós, para os nossos familiares, consanguíneos. Ainda temos visão distorcida das coisas. Mas Deus não. Por isso é que a gente gostaria que Deus destruísse o meu inimigo. Mas ele é meu inimigo, não inimigo de Deus. Eu estou vendo como meu inimigo em função do meu estado consciencial e do dele. Mas a consciência cósmica é absolutamente perfeita. Quando a gente vê esses políticos de mão leve, a gente diria assim, por que o avião dele não cai? Mas a gente não pensa que no avião tem um monte de gente que a mão não é leve e que ia morrer também. E se eu estiver nesse avião? E se meu familiar estiver no avião do mão leve? Aí a gente começa, é mesmo, né? Se Deus fizesse o avião cair, muito dificilmente o meu ser querido escaparia. Aí a gente começa a amadurecer. O que a gente não quer para nós, não quer para o outro. Aí eu começo a crer na justiça divina. Eles nascerão, dizia Jesus aos discípulos que se queixavam. Eles nascerão.
Daí, nós encontraremos no livro dos Espíritos, na pergunta 621, a questão conhecidíssima que Allan Kardec dirigiu aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Será que a gente entende isso? Onde fica a consciência nossa? Onde é que está escrita essa lei de Deus? Vimos até agora que a consciência é essa percepção da nossa existência, da nossa pessoa e dos nossos atos. Falamos que as leis divinas avaliam nossos erros e acertos em função dessa capacidade consciencial que a gente tenha. E isto quer dizer que, em função do nosso desenvolvimento consciencial, nós captamos melhor ou pior o sentido das leis divinas. Entendemos ou não as leis divinas. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa intimidade, nesse apercebimento que temos de nós e das coisas em torno de nós. Então, toda criatura humana tem um apercebimento dessas leis, mesmo que não atribuam as leis divinas. As pessoas têm um procedimento ético, têm uma compostura moral, mesmo que não sejam religiosos. E esse comportamento mais ou menos ético corresponde a esse nível de consciência em que elas estão. E essa consciência está em nós como um todo. Está no espírito imortal. Então, ela se reflete através de tudo que somos, da nossa estrutura psíquica e orgânica, ou biopsíquica. Se eu como além do devido, a lei de Deus se manifesta, deixando-me sentir dores estomacais. É a consciência agindo. Quando eu falo além do devido, a consciência divina, as leis divinas se manifestam na minha afonia, na tormenta que eu sinto na garganta. Se eu me utilizo de produtos químicos, fazendo-os funcionar como droga, as leis de minha consciência se manifestam na fragilização que me vão impondo ao organismo, até a desencarnação prematura. As leis de Deus que estão em minha consciência se manifestam em todo o meu ser. Se eu calunio alguém, falo mal de alguém e vou para minha casa, eu não consigo dormir depois. Eu sinto a lei da minha consciência me chamando ao remorso, ao remordimento. Aquilo me apoquenta. Em dada ocasião, eu perguntei ao Espírito Camilo: como é que eu posso saber, meu irmão, as ocasiões em que eu erro ou que eu acerto? Porque às vezes a gente vive num mundo tão atabalhoado que a gente mistura erro com acerto e, de repente, como é que eu posso fazer essa avaliação das minhas atitudes? E ele me respondeu: muito simples, meu filho. Os atos teus que te permitirem dormir tranquilo, que te ensejarem uma alegria íntima que te faça sorrir por dentro, que te deem uma euforia positiva em prol da vida, você acertou. Quando agires de tal modo
que te sintas desassossegado, que não tenhas onde sentar, que não consigas conciliar o sono por atormentado, percas o apetite ou a vontade de viver, terás agido mal. E o que eu faço, meu irmão? Se sentires tudo do primeiro caso, continue e aprimore. Se sentires tudo do segundo caso, volta e retifica, porque nunca é feio retificar. Então, nós começamos a perceber que essa consciência nossa, onde se acham escritas as leis de Deus, ou onde se acha escrita a lei de Deus, no seu conjunto, é o nosso âmago, o nosso íntimo. Não há um lugarzinho determinado aqui nesse cantinho do lobo frontal esquerdo, aí está a consciência. Não, a nossa consciência pertence ao Espírito, que dinamiza determinadas áreas neurológicas, neurocerebrais, para manifestar em nós determinados procedimentos psicológicos. Por isto, quando eu cometo um desatino em nível mental, eu sinto dor de cabeça, mas eu também sinto náuseas. Quando eu me aborreço com alguém, me indisponho, brigo, eu tenho desarranjo intestinal. Então meus centros de força reagem sobre meus plexos. Centro de força é a correspondência espiritual do plexo, que é a correspondência orgânica. E eu passo a sentir taquicardia, enjoos, vômitos, ânsia de vômito, dores basais e por aí afora. A minha consciência distribuída em todo o meu ser, na minha intimidade, que tem o comando da mente, que tem por cabine de atuação meu cérebro, meu sistema nervoso central, com base na cabine de comando do cérebro. É importantíssimo. E aí, mais à frente, Allan Kardec pergunta, no mesmo livro dos Espíritos, lá na questão 167, qual o fim objetivado pela divindade, naturalmente, com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então é através dessas idas e vindas que nós vamos nos melhorando progressivamente. Melhoramento progressivo da humanidade. Não adianta eu querer ficar santo amanhã de manhã. É claro que eu tenho a chave do céu, mas eu não empresto assim. E daqui para frente eu serei Raul Pedro. É gradativo. Todos vão reencarnar e todos iremos gradativamente conquistando esse molho de chaves do reino dos céus. A paz interior, a harmonia no viver, o entendimento dos outros, a lucidez na convivência, farão com que nós conquistemos pouco a pouco essas chaves da própria felicidade. E foi por isto que nosso Mestre Jesus disse um dia o que o evangelista João escreveu no capítulo 5, versículo 29 do seu evangelho. Aqueles
que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. A ideia do texto é que sairão das tumbas, né? Sairão dos túmulos. Nós pegamos só o versículo. Sairão para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito coisas más também sairão para a ressurreição da condenação, para que sejam ressuscitados para a condenação. Todos nós voltaremos para usufruir o bem que hajamos feito ou para sofrer o desatino que tenhamos perpetrado. A verdade é que a cada um nos será dado de conformidade com as nossas obras. É por essa razão, meus queridos amigos, que quando nós pensamos na doutrina espírita e nesse aporte que os ensinos de o céu e o inferno nos prodigalizam, nos sentimos extremamente felizes. Nos sentimos agraciados por essa honra de não viver na terra às escuras, mas por termos encontrado esse spotlight, esse sol de primeira grandeza, que é Jesus, e que aponta-nos vereda fora, por onde deverão seguir nossos pés jornadeiros. Conforme afirmamos ontem, temos nos gostado muito pouco, temos nos vendido ao mundo e à mundanidade com muita facilidade. Temos assimilado sofrimentos que já não precisávamos se entendêssemos melhor a vida, a nós e aos outros. Temos mergulhado em equívocos que não tínhamos mais necessidade de mergulhar. Se nossa consciência estivesse um pouco mais desenvolvida, se tivéssemos uma noção melhor trabalhada a respeito de nós próprios, de quem somos, do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde retornaremos, dia chegará em que tudo isso será realidade. Nós estaremos ajustados a Jesus Cristo de tal modo que sentiremos a força de sua presença em cada ato, em cada gesto, em cada postura, em cada pensamento, em cada ideia, em cada lembrança. Ainda estamos longe da santidade, mas a proposta dos bons espíritos não é pela santidade, é para que sejamos homens e mulheres de bem. É nesse estágio que a gente vai desenvolvendo mais a nossa consciência, a percepção de nós próprios, de quem somos e dos nossos atos, o que fazemos aqui. E nesse tempo, oxalá esteja breve, estaremos de tal forma vinculados a Jesus, que teremos capacidade de entender que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desarvora. Quanto a ti, cristão, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade, hora a hora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus,
conscientes, ainda que humilhados, ainda que sozinhos, nas desfigurações e nos aleives do caminho, inflama-te de amor, ó espíritas, que em todo tempo e lugar é sol ardente, é sol fecundo. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre te espera. A bondade, a perfeição, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção de todo o mundo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.